eu recebi uma mensagem assim, ó, Soraya, tá muito frio aqui na minha cidade e os meus peixes lá na minha piscicultura, no meu viveiro, estão por cima, com a boca por cima, assim, ó, estão por cima da água, boquejando. O termo que a gente usa para dizer como é que esses peixes estão, né? O que eles estão ali fazendo nessa superfície, boquejando. É um termo que a gente usa dentro da produção de peixes. Então, o que pode ser quando seus peixes estão boquejando e você está com baixa temperatura, está frio e esses peixes estão ali por cima na flor da água? Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live de quinta-feira, onde a gente fala sobre temas que te ajudam a ter melhores resultados de produtividade, melhorar o faturamento da sua piscicultura, encontrar o erro que está acontecendo lá na sua piscicultura e que você ainda está tendo dificuldade de consertar e conseguir faturar 125 mil reais por hectare por safra produzindo peixe. Então, se tem alguma coisa que você está fazendo que está errado, eu falo aqui sobre temas que podem te ajudar a melhorar esses resultados, tá ok? O meu nome é Soraya Dallagnol e eu sou doutora e especialista em piscicultura, doutora em piscicultura, e tudo que eu trago para vocês aqui de conteúdo é justamente para fazer com que você tenha mais sucesso e melhores lucros aí na sua piscicultura. Caio, tá muito frio? Muito frio, né? Aqui deu uma esfriadinha também, mas Mato Grosso é difícil ficar frio. Então vamos lá. Falando em frio, né? Falando em frio, o nosso tema de hoje é justamente esse. Eu recebi uma mensagem assim, ó, Soraya, tá muito frio aqui na minha cidade e os meus peixes lá na minha piscicultura, no meu viveiro, estão por cima, com a boca por cima, assim, ó, estão por cima da água, boquejando. O termo que a gente usa para dizer como é que esses peixes estão, né? O que eles estão ali fazendo nessa superfície, boquejando. É um termo que a gente usa dentro da produção de peixes. Então, o que pode ser quando seus peixes estão boquejando e você está com baixa temperatura, está frio e esses peixes estão ali por cima na flor da água? O que precisa ficar claro é que esse ato do peixe boquejar, ficar na superfície d'água, ele sempre está relacionado com a busca de maior eficiência respiratória. O que acontece? As camadas mais profundas da coluna d'água, elas são camadas que, se você estiver com pouca disponibilidade de oxigênio no viveiro, elas vão ter menor concentração de oxigênio do que a camada mais superficial da água de dentro do viveiro, tá? Então, por quê? Justamente porque eu tenho essa troca de oxigênio imediatamente ali com o ambiente atmosférico. Então, a superfície d'água, ela é mais concentrada de oxigênio do que as partes mais profundas, independente da condição de oxigênio do seu viveiro, tá? Então, quando o peixe vai à superfície, ele vai pensando, né, entendendo que ali existe uma concentração de oxigênio mais alta. Então, o fato de ter baixas temperaturas, estar no período de inverno, estar no frio, não significa que o peixe subiu por conta do frio. Não, muito pelo contrário. Significa que o peixe está ali em cima é porque existe outra coisa que está fazendo com que ele tenha essa dificuldade. Se vocês acompanharam a live de terça-feira, eu deixei bem claro que o metabolismo do peixe, ele desacelera quando em baixas temperaturas, ou seja, o metabolismo do peixe ele fica mais lento. E o fato do metabolismo dele ficar mais lento faz com que todo o organismo dele, isso é fisiológico, né? Então, quem assistiu terça sabe, é fisiológico, busca para que ele não fique gastando energia corporal à toa. Então, ele precisa buscar maior eficiência respiratória, ele precisa buscar maior eficiência
digestória, se ele for, né? Se ele for consumir alguma ração, se ele consumir alguma ração, tudo é pensando em poupar energia. Por isso que o metabolismo dele fica mais baixo. Então, se eu tenho uma concentração baixa de oxigênio dentro do viveiro, não significa que o peixe está subindo porque está frio. Significa que eu tenho baixa concentração de oxigênio dentro do viveiro e o peixe precisa buscar uma eficiência respiratória maior e ele vai à superfície. E isso aconteceria, né, dependendo das concentrações de oxigênio, mesmo que a gente tivesse com temperaturas altas. Tá? Quando eu tenho baixa concentração de oxigênio no viveiro, inevitavelmente o peixe vai buscar lugar onde tem a maior concentração de oxigênio. E esse lugar pode ser tanto na superfície d'água, quanto na entrada da água. Se você tem um cano, né, um cano de entrada d'água, ali também tem uma concentração de oxigênio mais alta. Só que o fato do peixe, da gente estar com temperaturas mais baixas, faz com que o peixe busque isso antes do que ele buscaria com temperaturas altas, porque o metabolismo dele tá mais lento, né? Então ele sente ele sente menores sente menos eficiente, mesmo que a concentração de oxigênio não esteja tão baixa assim, tá? Quando está no período de inverno. E a outra condição que pode acontecer, que os peixes venham à superfície da água, fiquem boquejando no período do inverno, então, primeira delas é a baixa concentração de oxigênio. E por que é que essa baixa concentração de oxigênio está acontecendo, né? Então, ela pode ser por excesso de peixes, pode ser por excesso de matéria orgânica, e essa matéria orgânica está consumindo muito oxigênio para fazer a degradação, a decomposição dessa matéria orgânica dentro do viveiro. Então, isso também pode acabar fazendo uma redução da concentração de oxigênio. Então, excesso de peixes dentro do viveiro, ou excesso de quilos de peixe dentro do viveiro, excesso de matéria orgânica dentro do viveiro, excesso de algas dentro do viveiro, também faz com que a concentração de oxigênio dentro do viveiro fique mais baixa. Consequentemente, o peixe precisa buscar maior lugar de dentro do viveiro, onde tem uma concentração de oxigênio mais alta. Mas, além disso, qual é o outro fator que pode levar o peixe a vir à superfície d'água e ter esse sintoma de estar boquejando? É presença de parasitos que se instalem nas brânquias dos peixes, nas guelras dos peixes. Se eu tenho parasitos, íctio, qualquer tipo de parasito que se fixe nas guelras do peixe, né? Então, nossa, tô com a minha cabeça não tá vindo nenhum parasito na minha cabeça. Mas, enfim, todos os tipos de parasito que vierem aí, tá? E se fixarem nas guelras do peixe, todos, qualquer um, seja ectoparasito, seja fungo, seja bactéria, qualquer tipo de parasito que tiver infestação dentro do viveiro e começar a se fixar na guelra do peixe, faz o quê? Faz como se, dependendo do tipo de parasito, né, ele pode atacar tanto os filamentos branquiais a ponto de necrosar, a ponto de que esses filamentos branquiais deixem de ter funcionalidade. Imagine que é como se você, pessoa, tivesse com o seu pulmão carregado de catarro, né? Que é o processo da pneumonia, por exemplo. O que acontece? O seu pulmão ele fica pesado, aquele catarro dentro do seu pulmão, ele impede com que o seu pulmão consiga fazer o processo respiratório de maneira eficiente, e com isso você tem dificuldade respiratória. Com o peixe, é a mesma coisa. Se tem parasitos grudados lá na guelra do peixe, e essa guelra está em contato com a água ali, em contato com o lugar onde esses parasitos vão estar, ela tem muita facilidade de que esses parasitos prendam, atrapalhem a eficiência respiratória do peixe. E aí, mesmo que você tenha alta concentração de oxigênio dentro do viveiro, o peixe vai sentir como se ele estivesse sendo asfixiado,
como se ele tivesse com falta de ar. Por quê? Porque o parasito está ali na guelra dele, trancando, impedindo que ele consiga respirar na capacidade que ele precisa respirar. Então, toda vez que eu tenho parasito, né? Toda vez que eu tenho peixe na superfície d'água boquejando, duas coisas podem ser. Uma delas é a falta de oxigênio real dentro do viveiro. Então, você vai pegar lá o seu aparelho que vai fazer a medição de oxigênio ou o seu kit de análise de água que faz a medição de oxigênio. Vai lá, vai coletar a água, vai aferir. Opa, quanto que está a concentração de oxigênio dentro desse viveiro? A concentração de oxigênio está 2 miligramas por litro. É uma concentração de oxigênio baixa, principalmente se for uma concentração de oxigênio já no finalzinho do dia, né? Por conta de fotossíntese, por conta de várias questões que a gente pode falar em um outro momento para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Então, se eu vou lá, vejo o peixe na superfície da água boquejando e vou lá com o equipamento, meço a concentração de oxigênio e vejo que a concentração de oxigênio está baixa, 2, 1,5, abaixo, né? Abaixo de 2, isso já pode ser sinal de que, opa, eu preciso ficar alerta ou já encontrar uma solução. Incorporar o oxigênio dentro do viveiro, colocar um aerador, aumentar a renovação de água. Se eu não tiver nenhuma dessas alternativas, tirar peixes de dentro do viveiro. Se o peixe estiver com peso de venda, vender peixe. Se o peixe estiver com peso próximo de venda, tentar vender peixe, porque senão você corre o risco de perder os peixes por mortalidade por falta de oxigênio. E a mortalidade de peixe por falta de oxigênio, você corre o risco de, por exemplo, se 6 da tarde você vai lá, mede o oxigênio, tá 2 miligramas por litro, pode ter certeza que ao longo da madrugada vai zerar essa concentração de oxigênio, e passando muito tempo com a concentração de oxigênio zerada, o peixe morre. E aí morre assim, não morre um peixe, 2 peixes, como acontece quando a gente tem problema de parasito, né, de doenças mesmo. Morre todo aquele volume de peixes que tiver em excesso de quilos dentro do viveiro. Então, por exemplo, o viveiro suportaria ter 1.000 quilos de peixe lá dentro. E eu já tenho 1.100 quilos de peixe. Se a concentração de oxigênio está baixa e eu não consigo encontrar uma maneira de aumentar a incorporação de oxigênio naquele momento, e eu sei que no período da noite, ao longo da madrugada, vai chegar a zero a concentração de oxigênio, você pode ter certeza que vai morrer esses 100 quilos a mais aí que tem dentro do seu viveiro. Isso vai acontecer, é inevitável, tá? Porque mortalidade de peixes por oxigênio, ela não acontece um peixe hoje, 2 peixes amanhã. Ela acontece assim, ó, vai morrer tudo aquilo que tiver de excesso dentro do viveiro. Por isso que eu falo tanto sobre a identificação da capacidade de suporte do seu viveiro. E se você não entende a identificação da capacidade de suporte do seu viveiro, em algum momento você vai colocar quantidade de peixes além do que o seu viveiro suporta, vai faltar a concentração de oxigênio para aquele seu viveiro, faltando a concentração de oxigênio, tudo que tiver em excesso além da capacidade de suporte vai morrer, tá? Então não tem segredo. A regra é essa. O que tem é a gente aprender todo esse processo antes. E tem várias lives. Ó, tem live que fala aqui só sobre capacidade de suporte. Se você não sabe sobre capacidade de suporte, já manda uma mensagem aqui, um comentário aqui no YouTube ou no Insta, galera do Insta também, que eu respondo para vocês. Mas tem que entender esse processo. E o outro fato é quando eu tenho peixes que estão na superfície. Então, percebi que está na superfície, fui lá com o meu oxímetro, coloquei o oxímetro dentro do viveiro. Ah, mas o oxigênio do meu viveiro está muito bom, está 3, está 5 miligramas por litro. Eu não estou com falta de concentração de oxigênio aqui no meu viveiro. Por que é que o peixe está boquejando, está aqui na superfície? Esse é o outro motivo. Então, nesse caso, pode ser
que o peixe esteja com entupimento nas brânquias, nos filamentos branquiais. E isso faz com que ele tenha ineficiência respiratória, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Que o ser humano, né, você tá lá com catarro, muito catarro no seu pulmão, e isso faz com que você não consegue respirar direito, dói o pulmão para respirar. No peixe é igual. Então, se tem lá um monte de parasito pregado na brânquia dele, na guelra dele, grudadinho lá, e esses parasitos, eles podem ser bactérias, fungos, protozoários, pode ser qualquer tipo de parasito, tá? Então, tá ali agarrado na guelra, dificultando a respiração, e dependendo do quanto tempo aquele parasito tá fixo na guelra, isso faz, inclusive, com que ele inutilize totalmente o filamento branquial. Vou explicar para vocês como é um filamento branquial. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para dar de exemplo. Mas imaginem que o filamento branquial é como se fosse... não sei se vocês já pegaram, né? Mas ele tem lá um arco e vários arquinhos pendurados, assim. Então, se você abrir esse opérculo aqui e olhar, entenda do que eu tô falando. E aí, cada um daqueles pedaços, que ele, né, tá cheio de negocinho, assim, cheio de dedinho, ele é como se fossem uma pena. Então, a pena, ela não tá assim fechadinha, e cada pedacinho, você consegue separar cada um desses pedacinhos. E depois, lá no filamento branquial, cada um desses pedacinhos aqui, ó, tá cheio de negocinho assim, ó. Cheio. E cada um desses pequenininhos aqui ajuda na eficiência respiratória. Cada um desses pedacinhos pequenininhos que tem aqui são a parte da guelra do peixe que absorve o oxigênio. Então, eu tenho lá, né, esse pedacinho aqui do filamento branquial, tenho um arco todo branquial. Aqui eu tenho vários dedinhos, né? E em cada um dos dedinhos eu tenho aqui os outros pedacinhos, vários do lado de cá e vários do lado de lá. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, imagine que eu tenho lá um protozoário garrado, tá agarrado, ou tenho 5 garrados no mesmo pedacinho desse aqui. E eles ficam ali por quê? Porque eles estão sugando o nutriente do peixe. O protozoário, ele está ali se alimentando dos nutrientes do peixe. A bactéria está ali se alimentando dos nutrientes do peixe, agarrado ali naquele filamento branquial. E aí, o fato dele estar ali se alimentando desse nutriente, ele começa a tirar tanto nutriente que chega um momento que necrosa, mata esse pedacinho do pulmão, que é como se fosse o pulmão do peixe, né? Mata esse pedacinho ali do filamento branquial. Aí o peixe já não tem mais aquilo ali, necrosa, mata mesmo, porque ele ficou tirando todo o nutriente. Então, imagine se você tiver uma quantidade, uma infestação de parasitos tão grande dentro do viveiro, a ponto de matar um filamento inteiro desse aqui, ó. O peixe fica com uma eficiência respiratória menor. Isso dificulta, é difícil para o peixe respirar. Imagine se eu tenho o pulmão inteiro, eu respiro, minha respiração está perfeita. Quando eu passo por uma pneumonia e fica com alguma sequela no meu pulmão, eu já não consigo ter eficiência respiratória. No peixe acontece igual quando a gente tem excesso de micro-organismos patogênicos que garram na brânquia. E a brânquia e as guelras é um lugar muito suscetível à fixação de micro-organismos patogênicos, porque é um lugar de mucosa, então uma mucosa de pele fina. E quando eu falo mucosa, compare assim, ó, a pele do meu braço é bem mais grossa do que a pele dentro do meu lábio, por exemplo, que é uma mucosa. Tem pele aqui, mas é uma pele muito mais fina. No peixe, a pele externa, né, o couro do peixe, a pele onde fixam as escamas, é bem mais grossa do que a mucosa que recobre cada um dos filamentos branquiais.
Sendo assim, é mais fácil o micro-organismo patogênico, o íctio, qualquer um micro-organismo, a bactéria, o fungo, pegar nutriente, se ele tiver fixo na mucosa, lá no filamento branquial, eu estou mostrando aqui no meu lábio porque é a minha mucosa mais sensível, né, mais fina, do que se ele tiver agarrado aqui no meu braço. É mais fácil o micro-organismo patogênico chegar aos nutrientes de dentro do corpo do peixe se ele estiver fixo na mucosa branquial, nos olhos, né? Nas nadadeiras, que também são mais finas do que da pele do corpo. Por isso que o primeiro lugar de busca e de infestação de micro-organismos patogênicos é onde a gente tem mucosa, é brânquias, né? É guelras, é por dentro do opérculo, é nos olhos, é sempre onde a gente tem aquela camada de pele mais fininha, porque ali é mais fácil do micro-organismo sugar o nutriente, o alimento, que ele está ali, afinal de contas, é para se alimentar, ele usa o peixe como alimento, né? E aí, se eu tenho, imagine, altíssima infestação de parasitos ali nas guelras do peixe. Muita. Mesmo que ainda não tenha causado a necrose, mesmo que ainda não tenha matado um filamento desse aqui, tem tanto bicho grudado ali na guelra do peixe que o peixe não consegue respirar direito. Mesmo que eu, Soraya, ainda não tenha tido lesão pulmonar, mas se eu tiver com tanto catarro no meu pulmão, eu vou ter ineficiência respiratória. Vocês conseguiram entender? Ficou claro essa comparação que eu fiz para vocês? Ficou claro? Me falem aí se ficou claro, se deu para entender. E aí, por isso, você vai lá no seu viveiro, coloca o oxímetro. Nossa, mas o oxigênio está 5 miligramas por litro. Está perfeito, está ideal. Se a concentração de oxigênio está 5 miligramas por litro e o peixe ainda assim está lá boquejando na superfície ou está boquejando pertinho da entrada da água, pega peixe, porque a chance de ter parasito preso ali nas guelras do peixe é muito grande. Então, quando você vê lá, o tema, né, a conversa toda aqui começou como? Soraya, tá frio aqui na minha cidade e os peixes estão na superfície, estão por cima, estão com a boca aberta. Não é por conta do frio, é porque ou tem excesso de quilo de peixe dentro do viveiro, e aí, por consequência, baixa concentração de oxigênio, ou pode ter concentração, quantidade de quilos de peixe pode estar correta, mas tem excesso de algas, tem excesso de fitoplâncton, tem excesso de matéria orgânica. Isso também vai fazer com que baixe a concentração de oxigênio. Então, você precisa encontrar qual é o motivo que está causando a redução da concentração de oxigênio dentro do viveiro. Agora, se o peixe está lá na superfície, você mediu o oxigênio e o oxigênio está alto, pode buscar o seu peixe que vai... A chance de ter parasitos entupindo, né, a brânquia, a guelra do seu peixe, é muito grande. Outra coisa que pode atrapalhar o processo respiratório é ter partícula de solo suspensa na água. Então, por exemplo, quando pode acontecer isso? Quando eu tenho um viveiro numa área mais baixa de um lugar onde está com solo que não está protegido, não tem pastagem, não tem uma curva de nível, não tem nada que proteja, choveu e essa chuva veio levando, né, lavando o solo, trazendo partícula de solo, e aí você olha o viveiro, aquele viveiro está marrom. Você olha a coluna inteira, está marrom, então está com partícula de solo suspensa em toda a camada da coluna d'água, tá?
Isso, ter esse pedacinho, cada pedacinho de terra que está ali na coluna d'água pode entupir o filamento branquial. Pode entupir o filamento branquial. E esse processo de entupir o filamento branquial vai atrapalhar a eficiência respiratória. Outra coisa que pode fazer com que você tenha partícula de solo suspensa na coluna d'água é peixe com doença na pele. Então, peixe com argulos, peixe com lérnia, peixe com qualquer tipo de parasito que esteja fixo na pele dele, e ele fica com aquele sintoma de flushing, a gente chama de flushing, que é nada mais, nada menos do que o peixe fica... Eu estou fazendo assim porque eu estou imitando o peixe, tá? O peixe fica se raspando, se roçando, se coçando na parede do viveiro. Se coçando na parede do viveiro, para querer tirar o bicho que está preso na pele dele, que pode ser um parasito visto a olho nu ou um parasito microscópico, tá? Então, nem sempre a gente enxerga um parasito. E aí, o que acontece? O fato do peixe estar ali se coçando na parede do viveiro faz com que solte partícula de solo. Aí você olha no viveiro, o viveiro tá marrom, não choveu, tá marrom, e você não tá entendendo o que tá acontecendo. Que o peixe, que o viveiro tá marrom e o peixe tá vindo boquejando. E a concentração de oxigênio da água tá alta, tá boa, tá dentro do ideal. Então, pode ser que eu tenha um parasito, que não necessariamente, nesse caso, o parasito está entupindo as brânquias, mas tá na pele do peixe, o peixe está se coçando, está soltando partícula de solo, e aí o viveiro está marrom, com muita partícula de solo suspensa, e causando entupimento branquial. Isso também pode acontecer. E outra coisa que pode acontecer também é o excesso de algas. Muita alga dentro do viveiro. Então, um viveiro que está com muito verde, um verde muito carregado. Isso também pode atrapalhar, tá? Excesso de alga também causa esse entupimento das brânquias. Então, eu tô falando, contando, explanando todas essas possibilidades para vocês. Primeiro, que, de novo, não existe regra na piscicultura, existe a gente entender tudo que pode vir a acontecer, tudo aquilo que pode vir a acontecer, e saber como buscar o problema que está ocasionando o sintoma. O problema que está ocasionando o sintoma. Então, é isso, a primeira coisa. E segundo é que nem sempre falta de oxigênio, nem sempre o peixe boquejando é por falta de oxigênio no viveiro. Só que, se você não entende isso que eu falei para você aqui, ó. O peixe tá com sintoma boquejando, tá na superfície, tá na entrada da coluna, tá na entrada da bica d'água ali. Tá com um sintoma de asfixia, ele tá buscando maior concentração de oxigênio. Não consigo respirar, não consigo respirar. Ele tá buscando maior concentração de oxigênio, porque lá onde ele tá não tá bom. Você vai lá, afere o oxigênio. Mas o oxigênio tá bom. Esse peixe tá de frescura, não é falta de oxigênio. E volta para casa dormir. Não cai nessa. Não cai nessa. Eu me lembro, uns 8 anos atrás, eu tava... 8? Calma aí, deixa eu fazer a conta aqui. Bastante tempo atrás. Foi no carregamento dos peixes do meu experimento do mestrado. Eu que carreguei, né, em cima do meu carro, tal. Eu não contratei o cara para entregar para mim esse peixe. E aí ele falou para mim, e eu ia transportar esse peixe num intervalo, ia ficar assim mais de 2 horas viajando com esse peixe. Eles estavam dentro de caixa, com aeração, tal, mas eu tinha colocado uma quantidade de peixes muito grande, mas não tinha jeito, tinha que colocar daquele jeito. Olha o que o vendedor do Alevino falou para mim na época. Ele falou assim, ó, Soraya, se passar pela tua cabeça alguma coisa, pintou uma dúvida,
Ah, tá insegura. Será que tá tudo bem lá atrás com esses peixes? Para na hora. Não fique achando que daqui 15 minutos vai ter um posto de combustível, eu vou parar lá no posto. Não, pare na hora, porque não dá tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque não dá tempo mesmo, tá? No meu caso lá, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui carregar meus peixes. Eu parei todas as vezes que pintou uma pulguinha atrás da minha orelha, parei, vi, estava tudo certo, cheguei, os meus peixes são em salvo. Mas, se você vê que o peixe está boquejando, mediu a concentração de oxigênio, tá alta, cara, bota a pulga atrás da orelha. Porque se tivesse tudo bem, o peixe não ia estar boquejando. Então, mas tá com a concentração alta? Será que o meu equipamento está estragado? Será que eu fiz a análise errada? Busque saber por que é que o seu peixe está na superfície. Porque se você fechar os olhos para isso, falar assim, já tá tarde, já são 8 da noite, eu vou dormir, amanhã eu vejo isso. Amanhã cedo, meu amigo, não dá mais. Não dá mais, tá? Então, bota a pulga atrás da orelha sempre que você vê que a conta não fecha. Peixe boquejando com concentração de oxigênio alta, tem outra coisa de errado aí dentro. Caça o problema, encontra o problema. E aí o problema pode ser parasito, pode ser... O que é que mais pode ser? Tá? Né? A partícula de solo entupindo a brânquia, excesso de alga entupindo a brânquia, tá? Caça o problema até encontrar. Encontrou o problema, já tenta solucionar na mesma hora. Não dá para esperar, porque o peixe não espera. Principalmente quando é sintomas de falta de oxigênio, né? Ou sintoma da asfixia, que não necessariamente é a falta de oxigênio dentro do viveiro, como eu bem disse para vocês aqui agora, tá? Quando não é possível reduzir essa matéria orgânica, o que pode ser feito? Sempre é possível reduzir essa matéria orgânica. Vou explicar para vocês por quê. Sempre, 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 sempre. Às vezes, o psicultor pensa, você pode estar pensando assim, eu não consigo eliminar a matéria orgânica de dentro do meu viveiro porque eu não tenho renovação de água. Pode ser um dos quesitos. Eu não consigo eliminar a matéria orgânica de dentro do meu viveiro porque a renovação da água do meu viveiro não é do fundo. Pode ser que você não consiga eliminar a matéria orgânica do seu viveiro porque você tem água de captação de chuva, ou seja, você não faz renovação de água, você só tem água parada. São esses as três maneiras que vêm à minha cabeça. Se vocês têm alguma outra maneira de não conseguir eliminar a matéria orgânica, me fale aqui que eu agora só está vindo esses três aqui na minha cabeça. Mesmo assim, qual é a maneira que você tem para eliminar essa matéria orgânica? Se você não tem essas três possibilidades anteriores que eu falei. Uso de draga de captação de mineração, pode usar a draga para sugar, é como se você usasse um aspirador de pó. Sabe quando você vai fazer aspira? As meninas vão me entender aqui, as mulheres, as meninas vão saber do que eu... os homens também, quando tá aspirando a sujeira do banco do carro. É um aspirador de pó, né? A draga de captação de areia de mineração, ela faz esse processo. Você bota a mangueira da draga, pode até ser uma bomba sapo, dependendo do tamanho do seu viveiro, né? Coloca essa mangueira lá dentro do viveiro, liga a bomba e vai sugar, aspirar, limpar esse fundo, tirar toda essa matéria orgânica. Essa é uma maneira. A outra maneira é usando probióticos. Eu falo muito de probióticos, eu sou uma super defensora do probiótico e ele, inclusive, é o tipo de tecnologia super aliado para pequenos piscicultores que não têm volume de água, de renovação de água, ou que tem pisciculturas em água de captação em água de chuva, né, água parada,
Não tem problema. A gente pode produzir peixe em água parada, né? A Baixada Cuiabana é excelente em produzir peixe dessa maneira. O que eu faço? Uso probiótico. Usa probiótico, e ao longo desse processo, desse uso de probiótico, o probiótico vai... O que é o probiótico? É um monte de bactéria que o alimento da bactéria é toda aquela matéria podre que está ali no fundo do seu viveiro. Ou seja, é um banquete para o probiótico. Você pega o probiótico que está com fome, joga o probiótico dentro do restaurante. Tá cheio de comida para ele lá, é a matéria orgânica. Ele vai se alimentar da matéria orgânica e vai limpar o seu viveiro. É claro que o uso do probiótico ele tem umas especificações, tem concentração dependendo de marca para marca, tem maneira correta de usar. Não é do dia para a noite, né? Então, a draga, se você está numa emergência, não consegue tirar peixe, identificou que o seu problema de baixa concentração de oxigênio é por conta de excesso de matéria orgânica, você precisa fazer isso imediatamente, draga. Não tem outro jeito. Porque o probiótico, ele demora 2, 3 semanas, 1 mês, para você conseguir eliminar. Por isso que é importante você ficar sempre alerta. E a outra maneira, que é o meu jeitinho de trabalhar, é não deixando a matéria orgânica acumular. É não deixando a matéria orgânica acumular. Como é que eu faço para não deixar a matéria orgânica acumular? Eu uso a quantidade de peixe certa para dentro do meu viveiro. Eu alimento com um alimento que dá boa eficiência de aproveitamento de nutrientes, que produz pouco cocô, que produz poucas fezes dentro do viveiro. Eu alimento com... Eu não jogo resíduo. Eu acompanho a produção de fitoplâncton, a quantidade de fitoplâncton com o uso de um disco de seque. Eu entro dentro do meu viveiro ou coloco um pau dentro do meu viveiro para eu medir se está tendo aumento dessa matéria orgânica no fundo. É assim que a gente monitora, que é o meu jeitinho de trabalhar, de não ter matéria orgânica no fundo do viveiro, que é trabalhar preventivamente. Então, tem como eliminar matéria orgânica do fundo do viveiro? Sempre tem. Sempre. Sempre tem, tá? No meu lago está acorrentado morte de peixes de 4 a 6 peixes por semana. Se for alguma bactéria, o que posso usar para fazer correção? Se for bactéria, é antibiótico. Mas aí você precisa identificar se realmente é bactéria, né? A primeira coisa é essa. Realmente é bactéria? Porque existem vários micro-organismos patogênicos que podem causar mortalidade em pequenas quantidades, como você está falando. O íctio, que é um protozoário, fungos, lérnia, vários tipos de micro-organismos. Então, e aí se você usa um antibiótico para um micro-organismo que não é uma bactéria, não vai resolver, não vai adiantar. Primeiro que você não vai matar o micro-organismo que tem, e segundo que você vai criar uma resistência bacteriana ao medicamento que você está utilizando. Então, precisa identificar o que é. E, às vezes, a incidência de patógenos está pequena ainda, só que você precisa identificar o que é que levou a desencadear aumento, né, ou a ter o aparecimento do sintoma de doença. Geralmente, se for parasitos, geralmente é matéria orgânica no fundo do viveiro. Tá, Ricardo? O Paulo Sérgio está falando, meu Deus, eu não sabia desses parasitas. Pois é, Paulo. E os parasitos, olha, minha gente, e olha que coisa maravilhosa. Os parasitos, Glenda, tudo bom, Glenda? Os parasitos, eles vivem na água. As bactérias, os fungos, os protozoários, todos eles já moram ali, eles já vivem ali. Só que eles vivem numa população pequenininha. Tem pouquinha quantidade de parasito ali dentro do viveiro. Dentro do seu viveiro já tem, por mais saudável que ele esteja, por melhor que sejam as suas condições de manejo, o parasito já está lá. Só que quando você perde o controle, deixa criar muita matéria orgânica, deixa criar muita alga, ou deixa o seu peixe sem
subnutrido, né, ou mal alimentado. Isso é fácil de acontecer no inverno, porque eles ficam sem comer, enfim. A chance de ele ser contaminado pelos parasitas é muito grande, e aí começa a proliferação maior desses parasitos. Vamos ver aqui que tem uma pergunta. Faz a despesca do tanque e só trata o solo sempre, ou algum tempo vai ter que limpar o fundo do tanque? Ó, Clébio, você pode fazer as duas coisas, trabalhar preventivamente, sempre cuidando, controlando para não ter o aparecimento, o crescimento dessa matéria orgânica. Você pode fazer dessa maneira. E é importante, no final do ciclo de produção, no final da despesca, se é o teu sistema de produção, se é a maneira da infraestrutura que você tem lá, né? Você consegue esvaziar o viveiro e encher de novo depois. O que você pode fazer? Você pode fazer a desinfecção, que é o uso do cal virgem e também o deixar exposto ao sol, tá? Então, as duas coisas precisam ser feitas. E esse processo de desinfecção do viveiro é importante, tá? A cada ciclo. O sal como medida de profilaxia. Posso misturar na ração na fase de juvenil? Matheus, eu nunca ouvi fazer o uso do sal misturado na ração, até porque o sal ele não fica colado na ração, né? Então, a maneira correta de fazer o uso do sal como profilaxia é na água mesmo, tá? Não é na ração, não é ingestão. Ela tá na água porque é troca de sais minerais, tá? Não é na ração, não. Eu não conheço, pelo menos. Eu nunca ouvi nem falar de fazer uso dela na ração, tá? Até porque ela não vai colar. Você vai jogar na água e o sal vai desprender, vai ficar na água mesmo. Então, o ideal é você usar a dosagem para o teu volume de água. Tá ok? Certo, gente? Como faço para baixar a amônia tóxica? A amônia tóxica você pode reduzir... bom, primeiro é eliminando matéria orgânica, né? Eliminando matéria orgânica. E segundo, aumento de renovação de água e uso de probióticos também ajuda a eliminar esses problemas, tá? Ayrton, ó, o Ayrton, nosso aluno, muito problema de lérnia nas carpas. A lérnia, ela vem de matéria orgânica, tá, Ayrton? Então, fica ligado, acompanha, monitora matéria orgânica do fundo do viveiro, tá? Porque o excesso de matéria orgânica no fundo de viveiro é que desencadeia, ajuda a aumentar essa infestação aí, essa quantidade de lérnia dentro do viveiro. Joia, minha gente! Beleza? Olha, eu ia fazer um touchscreen aqui na tela do meu computador, que nem é touchscreen. Beleza, meu povo? Gente, eu vou deixar ao longo do final de semana caixinhas de perguntas aqui para vocês interagirem comigo e falarem dúvidas que vocês tenham, que aí ao longo do final de semana a gente vai interagindo também. E já quero antecipar para vocês aqui, ó. Na terça-feira da semana que vem, nós vamos falar de uso de kits de aquário em pisciculturas. Uso de kits de aquário em pisciculturas. Se você não sabe se pode ou se não pode fazer, se você não está na piscicultura de alta performance, que lá a gente já sabe, né, disso, a gente já viu sobre isso lá, participa com a gente na terça-feira, às 19 horas do horário de Brasília. A gente vai falar desse tema e por que saber desse tema é importante para aumentar a lucratividade, os resultados, a produtividade da sua piscicultura, tá? Tenham uma excelente noite, um excelente finalzinho de mês aí, fechamento de mês aqui para mim. E aproveitem bem o final de semana. Se cuidem. Tchau, tchau.